Vamos chegando, vamos chegando. Já chegou o Alan, o José, o Juan, o Igor. Vamos chegando, galera. Vai clicando no aviãozinho aí, ó. Aqui embaixo. Aviãozinho e vai mandando pro pessoal. Essa live vai ser top, cara. Essa live é fundamental para quem quer ser aprovado, hein? O Bruno, o Cleiton, o LS Fotografia. Ou sigam o LS Fotografia. Eu pego várias fotos dele da bio dele para fazer aqueles bizus. As fotografias dele da PMG fica muito show. M. Pereira, Arleia, o Ítalo, salve Ítalo, Emerson, o Alan, o João, salve Arleia, o Alexandre, Luquetes, Kaique, fala Luquetes. Galera, vai clicando aí no aviãozinho aqui, ó, e vai mandando pro pessoal, porque essa live é muito importante. Ela é fundamental para aprovação. Vitinho, o Alan, o Max. Terminando de ajeitar aqui. O áudio tá ok? Todo mundo ouvindo? O Lucas, o Pedro, o José, o Jaime. Cheio do pessoal que adquiriu o material aí, tá tudo satisfeito. Gabriel, Paula, o John Milagres, o Dani Carjan, Jorge, Arthur. Isso aí, PMMG. O Igor. Galera, não sai. Essa live, se fosse para eu escolher, eu já pego o caderno para anotar, porque é importante demais. Salve Lucas, boa noite Max, Marina, Amanda, oi Amanda, o Iago, o Alan falando do LS Fotografia, muito show mesmo as imagens dele, vale a pena conferir lá, galera. O áudio tá ok, obrigado John Lags, a Bruna. A gente já vai começar, 2 minutinhos, só um pouquinho. Pessoal, quem quiser entrar pro grupo do Telegram, depois me manda um direct que eu mando o link aí. E quem conseguir clicar no link da bio, ele tá lá também. Já vamos começar, um minutinho. Clica nesse aviãozinho aqui, ó, e envia pro pessoal, envia para todo mundo, que essa live é muito importante. Ela é decisiva, a redação é decisiva na PMMG. E eu separei que todos os temas da redação do CFO, do CFSD, então para oficial, para soldado, podem ficar tranquilo. Boa noite, Jack, grande Jack, Lucas Nogueira, o David já perguntando aí, já explico. Lucas Caveira, é isso aí, vai mandando para todo mundo. Então vamos começar, galera, vamos começar. Essa live vai se dividir em 3 partes. Primeira parte, eu vou falar das pré-condições necessárias para o candidato conseguir fazer uma boa redação, né? Entre aspas, naturalmente conseguir fazer uma boa redação. O segundo, eu vou explicar os detalhes e os bizus específicos da redação da PMMG, estrutura, a parte de edital, a parte de pontuação, distribuição de pontos e correção. Parte fundamental. E no final, fiquem tranquilos. Se eu esquecer de alguma coisa, a gente abre para perguntas e respostas e vou responder vocês aí. Enquanto tiver pergunta, a gente fica. Então, bora lá. O que acontece? Para que uma pessoa consiga escrever bem, naturalmente bem, ninguém nasce escrevendo uma redação como um escritor renomado. Ninguém nasce sabendo escrever uma redação para concurso. E cada banca corrige redações e exige do candidato algumas características específicas. Então já esquece, todas essas pré-condições são socialmente construídas e vai depender da sua vida como um todo, entendeu? Da sua formação, de como foram seus hábitos na infância, de como é estruturada a sua família. Então, para você escrever naturalmente bem, é exceção e exige essas pré-condições sociais que são socialmente construídas ao decorrer da sua vida. Eu sou um cara privilegiado que tem muita facilidade em escrever, muitos não têm. Fiquem tranquilos que eu vou passar os bizus necessários para melhorar isso. Então é o seguinte,
Uma pessoa que tem hábito de leitura, que formou em direito, que teve uma formação jurídica, ou que está muito atento à filosofia, por exemplo, vai escrever melhor, entendeu? Isso não quer dizer que ela vai passar. E na PMMG você tem que ser bisurado. Então vou começar explicando o passo a passo do edital e como é a distribuição de pontos na PMMG. E veja o quão importante é. Veja o quão importante é. Pro CFO, o peso da nota da prova dissertativa, que é a redação, é 50% da prova objetiva. Então a prova objetiva vale 200, a redação vale 100. Agora olha no CFSD, que é o de soldado. A prova objetiva vale 100 e a prova dissertativa vale 100, ou seja, tem o mesmo peso da prova objetiva. Então, se você tiver com a mentalidade que basta ir bem na objetiva, isso não é uma verdade. Porque se você for bem na objetiva e for mal na dissertativa, o que acontece? Você não passa no concurso. E o que acontece? Existe uma rigidez grande na prova dissertativa, que é o seguinte: abaixo de 70%, de 70 pontos, ou seja, 70%, né, porque vale 100 pontos, abaixo de 70 pontos você está eliminado, porque é uma etapa classificatória e eliminatória. O que significa eliminatória? Tirou abaixo de 70 pontos, você está eliminado do concurso. Você pode ter fechado a prova objetiva, que você não vai para frente, tanto no CFSD quanto no CFO. Abaixo de 70 pontos, eliminado. E ela também é classificatória. O que significa ser classificatória? É que ela soma pontos no certame. Então ela vai servir de pontuação final para ver se você fica dentro das vagas ou fora, ou excedente. Então, muita atenção. Porque, por exemplo, a prova oral é só eliminatória. Você tirou 50% ali, você está dentro do certame. A redação ela é classificatória e eliminatória. Então, eu já falei a pontuação. Mas, Otávio, 70 pontos é muita coisa, é quase impossível. Não é. Se você garantir 3 pilares simples, você já soma 60 pontos. Quais são esses pilares? A prova dissertativa é dividida no seguinte. Ela tem 20 pontos, são 5 tópicos, são 4 tópicos, 20 pontos para ortografia, ou seja, escreveu sem erro ortográfico, garantiu 20 pontos. Isso é muito show. Então escreveu corretamente a ortografia, beleza? 20 pontos garantido. Morfossintaxe, mais 20 pontos. O que é morfossintaxe? É você saber estruturar a frase corretamente. Qual que é a forma mais simples de escrever uma frase? Sujeito, verbo, predicado. Escrever o simples. Otávio gosta de banana. Otávio gosta de maçã. Essa é a estrutura mais simples de frase. E eu aconselho que sempre escreva a forma mais simples, porque o seu examinador fica uma leitura muito mais fluida. Então, já garantiu 40 pontos se você não teve erro ortográfico e escreveu frases corretamente. 40 pontos. E mais 20 pontos de pontuação. Pontuação, ponto final, vírgula, emprego correto da vírgula, emprego correto ponto final, que é as 2 pontuações que eu indico que se escreva numa prova dissertativa, sem inventar moda, é o básico. Então, ponto final e vírgula. Aqui você já garantiu 60 pontos. 60 pontos, só falta mais 10 para você bater o limite. E o que são o restante, os 40 pontos? Os últimos 40 pontos é conteúdo. E o conteúdo, o pessoal acha que deve inventar muita moda. Citar autores renomados, citar filósofos, citar sociólogos, citar figuras famosas. Isso não é necessário. Eu tirei 88 pontos na redação do CFO 2019. Fiz 3 citações. Zygmunt Bauman, que é um filósofo, Gessé Souza, que é um sociólogo brasileiro, e citei Steve Jobs. E o que aconteceu? A minha nota em conteúdo eu achei não foi excepcional. Perdi ponto em conteúdo. Enquanto teve um guerreiro no mesmo certame CFO 2019 que tirou 95 pontos na redação, não citou ninguém. Então é exigido que se cite autores? Não é. Eu estou dando um exemplo de dentro do certame do CFO 2019 em que eu citei 3 autores, não tive uma nota tão excepcional, e teve um guerreiro que fez o básico. A redação amarradinha, escrevendo fluido e simples, tirou 95. Então já desencana dessa ideia de citar. Só cite se você tiver domínio do autor e muito confortável, sabendo atrelar o autor ao tema. Vencido isso, deixa eu ver se ficou alguma coisa. Isso. Lá na questão de ortografia, nesses 60 pontos, tem uma coisa que desconta muita nota, que é o seguinte: a pessoa misturar letra cursiva
com letra de forma. Não faça isso. Ou você escreve 100% cursivo ou 100% de forma. No edital não há vedação para escrever em forma. Só que se começar a misturar as duas formas, você perde ponto. Outra coisa, o tio, coração. O tio está em cima do quê? Do A. Se o seu tio pega o A junto com o O, você perde ponto. O cedilha do coração. Se o cedilha do C, se o cedilha tiver descolado do C ou em outra letra, você perde ponto. Chegou no final, não coube a palavra inteira na linha. O que você faz? Você vai fazer a divisão silábica corretamente e vai pôr um traço, não é um underline. Underline perde ponto, é um traço. Um traço na frente da linha, da palavra, com a divisão silábica correta. Errou uma palavra, o que você vai fazer em caso de erro? Tem lá no edital falando o que deve ser feito. Que se você não fizer o que está lá, você vai perder ponto. Você vai pôr a palavra entre parênteses e fazer um risco na palavra. Logo, na frente dessa palavra, você coloca a palavra correta. Vencido isso, vamos ver se... Vencido isso, você já sabe mais ou menos a distribuição de pontos da redação. Beleza, isso são termos formais do edital. Vale a pena dar uma leitura. Façam a leitura porque é extremamente importante. 40 pontos de conteúdo é o seguinte: se a pessoa soube, de fato, amarrar o tema que está sendo solicitado e não ficar simplesmente no senso comum, naquela conversa de boteco, naquela conversa entre amigos. A pessoa soube ali intercalar argumentos interessantes, aprofundados sobre o que é pedido no tema. Agora, o campeão de zerar redações é o quê? Fuga do tema. Então, o tema é importantíssimo. A gente tem que saber identificar no tema qual é o conceito central e o que o seu examinador quer fazer. E eu vou explicar para vocês, vou falar todos os temas que já tiveram até hoje nas provas da PMMG, para você ter uma noção do que é cobrado e como identificar os pontos centrais do tema. Deixa eu ver o que o pessoal está falando aqui. Perguntando se são temas muito complicados, pode ficar tranquilo que a gente vai falar agora. O Felipe perguntou aqui a palavra errada entre parênteses ou a correta. A errada é entre parênteses e riscada. Então você vai fazer colocar a errada entre parênteses e riscar a palavra errada. Na frente você coloca a palavra correta. Se não comprometer o texto, né, a leitura para o examinador, você não vai perder ponto, desde que seja feito dessa maneira. Então, vamos para os temas. Ou é melhor, não, vou continuar na estrutura. Como deve ser a estrutura da redação? Uma vez eu fiz uma pesquisa no Stories, o pessoal estava falando que a redação tem que ter 3 parágrafos, 5 parágrafos, 2 parágrafos. Não, é o básico. Você vai chegar na sua prova e vai necessariamente fazer 4 parágrafos. 4 parágrafos. Então, a distribuição serão de 4 parágrafos, aproveitando. E esses parágrafos é o seguinte, que eles contenham quantidades equivalentes de linha, para que a estrutura, a organização do texto seja interessante, bela ao examinador, porque fica uma leitura bem distribuída, bem construída e fluida, e isso é importante. Vai até de encontro a uma questão que me colocaram, se a forma de escrita, se a sua letra, a qualidade da letra é importante. É assim, porque imagina você corrigindo uma redação com uma letra horrorosa. Você já vai olhar com os outros olhos, já vai olhar com má vontade, entendeu? Então vamos à estrutura dos parágrafos. Primeiro parágrafo, introdução, importantíssimo. O que você vai colocar na introdução? Na introdução você vai pôr um tópico frasal. O que significa isso? Você vai pegar uma abordagem ampla do tema colocado. Depois a gente vai dialogar sobre os temas e como interpretá-los segundo a exigência do CRS. Primeiro parágrafo, introdução. Em regra vai ter ali só 7, 8 linhas, porque 30 linhas dividido por 4 vai dar entre 7 e 8, né? Só que não necessariamente você precisa colocar 30 linhas. A minha redação CFO 2019 deu 29 linhas, isso aí é irrelevante. Mas vamos pôr em média 7 linhas para que sua redação tenha 28 linhas. Introdução com 7 linhas, você vai apresentar o tema de maneira ampla, o tema proposto pelo seu examinador, e vai apresentar ao examinador de forma clara 2 argumentos que serão abordados no segundo parágrafo e no terceiro parágrafo. Por que 2 argumentos? Porque isso te facilita muito um argumento no segundo parágrafo, o segundo argumento no terceiro parágrafo. Então, introdução, abordagem ampla do tema, põe um ponto final, isso se chama período, põe um ponto final,
insere um conectivo, por exemplo, nesse sentido, desse modo, dessa forma, nesse contexto. Não repita esses conectivos e que esse conectivo guarde lógica com o que você está escrevendo. Conectivo é muito importante. Abordagem ampla, conectivo, apresenta os dois argumentos. Beleza, matou as 7 linhas ali, tranquilo. Partiu para o segundo parágrafo. O segundo parágrafo já é desenvolvimento. É ali que você vai apresentar e aprofundar o seu primeiro argumento que foi denunciado inicialmente lá na introdução. Correto? Então, o primeiro argumento é o seguinte: você vai começar escrevendo um tópico frasal sobre o argumento, começar a introduzir aquele argumento, novamente colocar um período, aprofundar aquele argumento. Então agora você vai trazer uma abordagem aprofundada sobre aquele argumento denunciado na introdução, o seu primeiro argumento. Não adianta ficar só no senso comum, porque o seu examinador vai falar, isso que ele está falando, todo mundo fala. Eu sento no boteco e ouço isso. Então você vai ter que dar uma aprofundada no primeiro argumento e depois, se possível, você adiciona mais um período e coloca como aquele argumento repercute na sociedade. Por exemplo, você está dialogando sobre a maconha. Então você vai falar a maconha nas sociedades contemporâneas, tal, e vai aprofundar no tema e depois falar, não, o uso da maconha reflete de tal maneira na sociedade. Beleza, matou ali. Não necessariamente você precisa colocar 2 pontos finais naquele parágrafo. Se tiver muito difícil você conseguir colocar só um ponto final, né? Você vai ter 2 períodos no parágrafo, já é razoável, já cumpre a exigência do CRS. Terceiro parágrafo. É uma cópia fiel do segundo parágrafo. Só que você vai inserir no terceiro parágrafo o seu segundo argumento. Então é praticamente idêntico ao segundo parágrafo. Só que no terceiro parágrafo vem o seu segundo argumento, com a mesma estrutura. Entendeu? E vou falar um pouco mais acelerado, porque eu vou abrir para dúvida no final. Então fique até o final que a gente vai sanar todas essas dúvidas. Depois vem a conclusão. A conclusão você vai ter que amarrar tudo. O título que você deu na redação, os 2 argumentos que você introduziu na introdução, amarrá-los ao tema e, se for possível, atrelado ao tema, você vai propor uma intervenção social, ou seja, uma intervenção que seja razoável e eficaz na solução daquela problemática que você colocou em toda a sua redação. Então, a intervenção social é necessária, desde que o seu tema assim permita que ela seja possível. Então, a conclusão é o seguinte: amarrou o título, o tema e os argumentos, você vai pôr o ponto final, conectivo, e depois, por óbvio, a intervenção social. O que é esperado na intervenção social? Que o candidato não apresente conclusões mirabolantes ou inaplicáveis. E como que você se furta a isso? É o seguinte: você vai dividir competências. Se você tem a segurança pública, é um dever e compromisso de todos. Então, a segurança pública, por exemplo, que tem pertinência temática com a banca, ela não joga a culpa da segurança pública só no Estado. O Estado não é o único culpado pela segurança pública. Nós somos, a sociedade como um todo a família as entidades do terceiro setor são, os órgãos públicos são, os ministérios, as entidades públicas. Então, divida essas competências para que ela se torne mais materializável, entendeu? Que ela se torne concretizável. A estrutura básica da redação é essa. É difícil passar uma estrutura completa de redação numa live, mas eu acho que é aí que a gente consegue chegar. Então vamos aos temas. Vou começar pela do CFSD, que são menos temas, né? E a pessoa fica perguntando, o último CFSD não teve redação, devo estudar redação? Sem dúvida alguma, vou te apresentar por quê. 2014, 2016, 2017 teve redação. Só 2019 que não teve redação. Então a história de redação, estatisticamente, é que há redação no certame. Então você vai se preparar para a redação, porque você já pensou, sai o edital, eu falei a nota para vocês, a prova objetiva vale 100, a redação vale 100, você estudou só para a objetiva, sua chance de passar é ínfima. Então no CFSD, o tema de 2014, a liberdade de cada um acaba onde começa a de outrem. Ou seja, isso é um jargão jurídico já muito disseminado, que é a ideia de a liberdade de um começa... a liberdade de um acaba onde começa a do outro. Todo mundo já ouviu falar nisso. Então é um tema assim, até tranquilo de se falar.
E esse foi o tema da redação de 2014 do CFSD. Qual que é o núcleo? Qual que é o centro do tema? A liberdade. Liberdade é o tema, é o núcleo do tema. Então é a palavra mais importante. Mas você vai falar de liberdade destacado de todo o resto? Não vai. O examinador a banca CRS coloca um tema não tão amplo, por exemplo, não coloca só liberdade. Ele coloca liberdade amarrado com outra coisa. Então, nos seus argumentos, você vai ter que amarrar o termo liberdade com os outros termos que a banca CRS te apresentou. Então, a liberdade de um acaba quando começa de outro. Então, você vai ter que falar liberdade no contexto de se iniciar num determinado ponto e se encerrar num outro determinado ponto. Vamos para o próximo. 2016. Os reflexos da liberação da maconha para a segurança pública. Vamos pegar um núcleo aqui. O núcleo aqui está parecendo maconha. Todo mundo vai falar de maconha na redação. Só que você vai falar de maconha dissociado dos outros termos? Não vai, porque se você falar só de maconha, você vai dar fuga do tema. Você tem que atrelar o núcleo maconha à segurança pública e os reflexos da sua liberação na segurança pública. Então você não vai falar de maconha se é bom, se é ruim, a substância, como é produzida. Você vai atrelar o termo maconha à segurança pública e os reflexos de sua liberação. Então, todos os seus parágrafos, você vai falar desse tema de maneira implícita ou expressa. O que significa implícita? Você vai falar daquele tema de maneira quase nas entrelinhas, escondida, mas o seu tema está ali denunciado para o seu examinador. Então, você não vai falar da liberação, você não vai falar transcrever o tema em todos os parágrafos, mas você vai ter que tocar naquele tema em todos os parágrafos para que não haja fuga do tema e você amarre a sua conclusão de maneira razoável para o seu examinador. Isso foi em 2016, CFSD. 2017, a importância da orientação familiar para a boa convivência na sociedade. O núcleo, orientação familiar. Tá ali, orientação familiar. Você vai falar só de orientação familiar? Não vai. Você vai falar da orientação familiar para a boa convivência na sociedade. Vai ter gente que vai falar de família, só de família. A educação familiar é muito importante, por isso não está perguntando só de orientação familiar, está perguntando de orientação familiar na boa convivência na sociedade. Então você vai ter que atrelar o tema a esses demais conceitos. Em 2019 não teve. Ou seja, 2014 teve, 2016 teve, 2017 teve, 2019 não teve. Você vai estudar ou não vai estudar para redação? Eu estudaria. Então o pessoal fica perguntando se vai ter concurso ou não. Os fatos não mentem. Teve concurso em 2014, 2016, 2017, 2019. O máximo que está acontecendo com a PMMG é pular um ano no CFSD. Já a gente teve em 2019. 2020 está tendo esse problema. Pode ser que tenha agora no segundo semestre, pode ser que tenha ano que vem. O que eu garanto tá próximo, estatisticamente analisando. Agora vamos para o CFO. O CFO, todas as provas do CFO teve redação, então é indispensável o seu estudo. E é importantíssimo, porque a redação é um divisor de águas. Cada ponto no certame te lança na frente, ou te puxa muito para trás. Então, em 2013, eu vou pular 2012, porque 2012 foi uma outra banca, uma banca chamada FUMARC, e o tema foi completamente aleatório quando comparado aos demais anos subsequentes. Então eu vou pular 2012, porque esse não é o padrão da banca CRS. Inclusive era uma outra banca chamada FUMARC. 2013, a impunidade e as práticas criminosas no Brasil. Então o termo a impunidade e as práticas criminosas no Brasil não podem estar dissociados. Você não vai falar só de impunidade e não vai falar só de práticas criminosas no Brasil. Você vai atrelar uma à outra. Isso foi de 2013. 2014. Olha que tema aleatório. O pessoal pede para eu tentar adivinhar temas, mas não dá, são possibilidades infinitas. Olha o tema de 2014. Tenho uma noção. Tesouro por Pechincha. Diz revista alemã sobre leilão do pré-sal. Ou seja, a gente está falando de petróleo, a gente está falando de leilão no pré-sal. O que esse tema introduz? A matéria de direito administrativo e a licitação. Uma outra coisa importante, o que acontece? Normalmente tem o tema e tem textos que vão te orientar. São textos orientadores. Então você vai ler os textos e vai observar para onde que o examinador está caminhando. Então pensem nesse tema de 2014, Tesouro por Pechincha. Diz revista alemã sobre leilão do pré-sal. Então você vai ter que falar
do leilão do pré-sal e os textos orientadores estão definindo o que é esse tesouro por pechincha. Eu fiz todos esses temas, né, treinando, e se eu não me engano os textos orientadores vão dizer o seguinte: foi licitado de maneira tal que o petróleo foi entregado praticamente de graça, entendeu? Então os textos orientadores também são importantes. Não se esqueçam de atrelar o núcleo aos demais conceitos do tema. 2015. Observe que no CFO tem todo ano, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. Então todo ano sem falha tem CFO. E tem gente que reclama da PMMG, com concurso com muitas vagas todos os anos, com uma estrutura que tem e o salário que tem. Então vale a pena se preparar. Vamos 2015. As legalidades e ilegalidades da era digital para policiais militares. Olha que tema um tanto quanto amplo, mas ao mesmo tempo há um recorte, porque as legalidades e ilegalidades na era digital. Você não vai falar só disso, porque está perguntando das legalidades e ilegalidades da era digital para policiais militares. Então você vai falar da legalidade e ilegalidade da era digital, mas para quem? Para todo mundo? Não, para os policiais militares. Foque nisso, para os policiais militares. Então você vai ter que imbricar, né? Intercalar, interconectar esses termos. Porque vai ter muita gente que vai falar só o seguinte: as ilegalidades na era digital. Vai falar, acontece muito crime na internet, crimes de abuso sexual, crimes em que a pessoa fica escondida por trás da rede de computadores, e vai esquecer que a ilegalidade e ilegalidade na era digital para os policiais militares, entendeu? Isso acarreta em fuga de tema, então fique esperto. Essa foi em 2015. 2016, a intolerância como elemento gerador de tensões e conflitos na sociedade contemporânea. Núcleo: a intolerância. Só que você vai falar só de intolerância, descolado do todo o resto? Não vai, porque aqui está falando o seguinte: a intolerância como elemento gerador de tensões aonde? Em conflitos na sociedade contemporânea. Então você vai falar de intolerância nos conflitos das sociedades contemporâneas. Você não vai falar de intolerância na Idade Média ou em circunstâncias que não a contemporânea. Está pedindo agora, na era moderna, na era contemporânea, na era que nós estamos vivendo hoje. Então, fica atento a isso. 2016, 2017, a queridinha que todo mundo acha que sempre vai cair. A redução da maioridade penal e os seus reflexos para a segurança pública. Ou seja, o CRS não fala assim, discorra sobre a minoridade penal. Ele vai falar o seguinte: você vai discorrer sobre minoridade penal no contexto da segurança pública. Então você vai falar de minoridade penal no contexto de segurança pública. Se você falar só de minoridade penal, você vai ter fuga de tempo. Se falar só de segurança pública, vai ter fuga de tempo. Intercale os dois. 2018. O ECA na educação infantil. A galera normalmente só fala do ECA ou então só fala de educação infantil. Você vai falar da educação infantil segundo o que preceitua o ECA. Então, você vai novamente intercalar o ECA e a educação infantil. Não falar deles de maneira dissociada, porque isso configura fuga do tema. E vamos por fim 2019, que foi a minha prova que eu inclusive pus no meu material um e-book da redação em que conta essas estratégias de maneira mais detalhada, em que eu ponha o espírito da minha redação, que foi exatamente esse tema: liderança, capacidade de traduzir a visão em realidade. Então você vai falar só de liderança? Não vai, porque se você falar só de liderança, você está enrolado, porque vai dar fuga de tempo. Veja que o examinador cita um termo amplo e linka esse termo amplo a um outro contexto, a um determinado contexto específico. Então é liderança no sentido de capacidade de traduzir a visão em realidade. Então o que eu fiz? Lembrei do Steve Jobs, por exemplo, que era um cara que tinha visão de determinadas coisas, só que ele não tinha apenas a visão, ele tornava aquela visão real, ele tornava aqueles conceitos concebidos na mente uma realidade. Então ele concretizava aqueles preceitos uma vez estabelecidos na mente. Então é isso que está perguntando, a capacidade de traduzir a visão em realidade. Então, pessoal, esses foram os temas do CFSD e do CFO.
o que acontece? O que é... Eu não sei quanto tempo a gente tá de live. Meia hora, né? Meia hora, beleza, tá tranquilo. Que eu vou falar agora, que é a questão de quando fazer a redação, que é do tempo, que foi até um assunto de uma live anterior. Deixa eu ver o que o pessoal tá falando aqui. Tá, tudo ok, tudo tranquilo, beleza. Então vamos falar o seguinte, a prova, são 4 horas de prova. 4 horas, e fique atente a esse bizu, porque ele é muito importante. Então a prova tem 4 horas de duração de prova. Só que com 3 horas, o seu examinador pega a sua prova objetiva e o gabarito da prova objetiva. Então, e essa última hora vai ficar exclusivamente para redação e você transcrever ela para o gabarito, para a folha definitiva. Só que a redação é entregue junto com a prova objetiva. Então, você pode fazer redação no primeiro minuto. O que o Otávio fez e que eu acho interessante. Porque 1 hora só para redação é muito pouco. É muito pouco, ainda mais para aqueles que fazem no rascunho e depois transcrevem por gabarito. 1 hora é pouco para redação. Inclusive tem uma pergunta aqui que me mandou no Stories, falando que leva 1h30 para redação para fazer em casa. Para fazer redação em casa está levando 1h30. Então entendam o risco que você está correndo. O que eu indico? Como são 40 questões na prova, tanto CFO quanto CFSD, você tem 4,5 minutos por questão. Isso é muita coisa. Se você vê esse tempo para o Enem é muito inferior ao tempo tempo por resolução de questão. Então a gente tem 4,5 minutos para cada questão. E 4,5 minutos por questão é uma eternidade. Porque tem questão lá que, como o CRS trabalha com literalidade de lei, que vai ter questão que você vai matar em 10, 15 segundos. Entendeu? Então, no somatório total de tempo, a prova objetiva tem mais tempo do que o necessário para a sua conclusão. Então, o que você vai fazer? Você vai começar e vai fazer todas as fáceis. Todas as questões fáceis rapidinho. Fez todas as questões fáceis dentro daquele período de 3 horas, você já vai fazer um esqueleto, a estrutura da sua redação. Porque você já vai ter imaginado, quem pegou as outras lives já sabe o que eu estou falando. Vai ter imaginado os argumentos na mente, porque a primeira coisa que você fez foi ter ido lá dar uma olhada no tema da redação, e o seu subconsciente já está matutando ali possíveis argumentos. Então você fez todas as fáceis, correu lá, vai dar uma estruturada na redação, no rascunho lá. O argumento 1 vai ser tal, o argumento 2 vai ser tal, na introdução eu vou colocar mais ou menos isso e vou concluir de determinada maneira. Vou falar que a intervenção social é XYZ. Fez o esqueminha da sua redação, mais ou menos o esqueleto de como ela será, você vai voltar para as questões difíceis. Porque, igual eu disse, sobra tempo para a prova objetiva e falta para a prova dissertativa. Então você vai fazer todas as questões difíceis. Voltou para as questões difíceis, você vai ler elas de uma forma diferente já. Algumas você já vai matar, porque você só faltou uma determinada atenção ou não pegou determinado ponto, e vai fazer todas as difíceis. E tem as impossíveis, aquela que você não tem ideia. O que você vai fazer com as impossíveis? Você vai chutar, por óbvio. Então, é o seguinte, economizar tempo na prova objetiva. Fez as fáceis, estruturou a redação, voltou para as difíceis, fez as difíceis que são possíveis de serem feitas e chutou as impossíveis. Aí o que acontece? Você vai pegar aquele último tempo e dedicar exclusivamente à redação. Entendeu? Você já vai ter o esqueleto dela. Normalmente você vai ter ali 1 hora para encerrar a sua redação, porque por mais que 4,5 minutos seja muito tempo, vai ter gente que vai se embananar ali e vai ter em média 1h30, 1 hora para redação. Então, se você já tem o esqueleto da redação, fica muito mais fácil, porque por fim você só vai completá-la, você vai só materializar aqueles conceitos iniciais no gabarito. E por isso que o esqueleto é tão importante, fazer as faces e fazer ali o esqueleto. Porque depois você já vai ter ideia de como começar. Porque muita gente fica agarrado na primeira linha. Nossa, não vem nada na cabeça, o que eu vou fazer? Aí acabou. Você já não tem tempo. Você não tem tempo para pensar ali. Você tem tempo para executar. Por isso que o treinamento é tão importante. Então, vou ver se ficou alguma coisa importante. Vou ver se eu vou abrir para dúvidas agora. Ou se eu tenho mais alguma coisa para falar.
Eu vou responder umas questões aqui que foi me perguntado nas figurinhas dos stories. O Lucas perguntou assim: o que ler para escrever uma boa redação? De onde tirar boas informações para inserir na redação? Vocês viram que os temas são muito dispersos, então os temas são infinitos. Como que uma pessoa vai ter boa informação para escrever uma redação? Vai depender de todos os hábitos pretéritos dela, se ela está antenada nas notícias, se ela lê determinados livros, se ela teve uma boa formação na faculdade e assim por diante. Mas o que é o mais importante para a redação? É o treino. Escrever uma boa redação é resultado de um bom treino. Aquele ditado que fala um treino pesado, o jogo é fácil. Ele se aplica à redação. Então, gente, da mesma forma que você estuda para o objetivo, você vai treinar a redação. Treinando a redação, o seu tempo de realização dela diminui e você vai vir mais... o seu raciocínio para a redação, para aquele tipo de tarefa, vai estar muito mais aguçado da pessoa que não treina nada, entendeu? Então, novamente, é treino. Não se preocupe se você nunca fez uma redação, se você não tem ideia como faz redação. Você vai seguir as dicas que eu estou te falando e vai começar a treinar. Quanto mais iniciante é a pessoa na redação, mais treino ela demanda. Então o pessoal vai me perguntar: Otávio, quanto tempo você estudou para redação? Quanto tempo eu devo estudar para minha redação? Gente, esse tipo de sensibilidade o candidato tem que ter, porque só você conhece as suas peculiaridades, as suas dificuldades e o tempo que será demandado para que você chegue num ponto razoável de redação. Então não adianta eu falar que eu estuda 40 minutos por dia de redação, eu vou estar sendo inconsequente, porque eu não sei das suas características, das suas peculiaridades, entendeu? Então isso cabe a cada um ter essa sensibilidade de se autocompreender. E isso vem com o quê? Com o treino, novamente, com literalmente fazer redações. Quando eu comecei, eu tinha essa média de redação, mais de 1 hora. Hoje eu faço redações direto no gabarito com 40 minutos. E eu consigo isso, porque eu já tinha facilidade com a realização de redação, já sou uma pessoa que tem as pré-condições necessárias, porque determinada formação me concebeu esse tipo de característica, porque nas minhas disciplinas normalmente tinha artigo científico para ser feito. Então escrever é uma facilidade minha, pode não ser sua, entendeu? Se você tem outras peculiaridades que são superiores às minhas, então trabalhe nessas peculiaridades, nessas fragilidades. O Luiz falou assim: nunca fiz uma redação, por onde começar? Então a ideia é essa: primeiro, acreditar no que eu estou falando nessa live, acreditar inclusive em detrimento dos resultados que eu tive junto à banca CRS, e seguir esses bizus e começar a treinar agora. Assim que acabar a live, já pega para rascunhar alguma coisa, entendeu? Já entender aquela estrutura básica de 4 parágrafos, dividir em períodos, 2 argumentos, conclusão, o que você põe na introdução. A partir daquilo ali é treino. O Arantes perguntou: em média, qual seria um tempo ideal para fazer a redação na hora da prova? Em caso, leva 1h30. 1h30 eu considero muito tempo, porque se você está fazendo 1h30 em circunstâncias de calmaria, de tranquilidade na sua casa, imagina o que você vai arrumar na hora da prova, por exemplo, que é uma situação de tensão, de esgotamento, de cansaço físico e psicológico. É completamente razoável imaginar que esse tempo de 1h30 suba, vá para 2 horas, por exemplo. 2 horas já pode comprometer a sua prova objetiva, a não ser que o cara esteja muito afiado ali e dê tempo. 1h30 eu considero uma pessoa que ainda tem que treinar para ir ali com... Vamos pôr como limite máximo, fazer uma redação razoável para a banca CRS dentro desses parâmetros que eu apresentei a vocês em 1 hora. Esse é um tempo hábil que eu considero. Felipe, estabelecer padrão nos temas é possível? Eu apresentei aqui todos os temas. Se você conseguir estabelecer padrão, é até interessante que você me mande, porque eu não consegui, porque são temas muito amplos, que dialogam com vários campos do saber e que não guardam relações muito próximas uns com os outros, entendeu? Existem pertinências temáticas, né, como redução da menoridade penal, a legalização da maconha e a segurança pública, né, os crimes da era digital. Então a gente pode compreender que pertinência temática seja um ponto forte da banca CRS, então atentos a isso.
Perguntou também se a boa ortografia faz diferença. Para mim faz toda a diferença. Imagina você pegar um papel todo com uma ortografia horrível, né? Com uma letra horrível. Você já vai olhar com os outros olhos. Porque o examinador ali lê sua redação igual ele está lendo. É muito rápido. São muitas redações a serem corrigidas. Então uma boa letra, uma boa estrutura de parágrafos, uma redação bem apresentada, sem dúvida alguma será olhada com olhos melhores, entendeu? Então faz sim diferença. Essa pergunta é a recorde que todo mundo me manda para eu chutar um tema do próximo concurso, e eu jamais faria isso. Isso seria tipo mãe de Ná. Não, ninguém, eu te garanto, ninguém, nenhum professor, nenhum cursinho, ninguém vai saber estabelecer esse tema para vocês. Jamais, não acreditem e não foquem nisso. Qual vai ser o próximo tema? Foquem em saber como fazer redação e o que deve ser executado lá na hora. Como que você vai saber o que executar naquele momento? Com treino. Treinou, você vai chegar lá e executar. Perguntaram também, sempre perguntam quanto a mim. Mas eu não sirvo de exemplo para ninguém, entendeu? Eu sou como vocês, eu apenas fiz o certame, estabeleci um método meu e ele deu certo. Estou compartilhando com todos vocês de maneira sempre conteúdo gratuito, e para aqueles que querem adquirir o meu método, atalhar e comprar tempo, tem o meu material disponível. Basta realizar a compra que o pessoal tá muito satisfeito. Eu queria muito que tivesse alguém como eu quando eu estava estudando. Eu estou fazendo isso hoje porque eu não encontrei ninguém. Se eu tivesse encontrado alguém como eu na minha preparação, eu garanto que eu teria ido muito melhor, porque eu tive que começar do zero, entendeu? Agora vocês estão tendo a oportunidade de pegar atalho, e isso é interessantíssimo. Eu não tive, queria muito ter tido, né? Então é isso, galera. Vou abrir para perguntas e respostas. Eu acho que o que eu podia ter feito eu fiz. E se eu me lembrar de alguma coisa, eu posto lá nos stories. Posto lá nos stories e no feed mais pra frente. Obrigado, Amanda. Eu não sou exemplo pra ninguém, não, jamais. Sou igual a você, sem dúvida alguma. Não sou mais especial que ninguém. E só quero contribuir com o conteúdo que eu adquiri no certame, que eu tenho certeza que isso fez muita falta pra mim. Então, pra vocês que estão tendo essa oportunidade de contato direto comigo, não terão. O Wendel perguntando qual o link do grupo Telegram. Me manda um direct aí que eu te mando logo após a live. Pode mandar pergunta aí, pessoal. Se ficou alguma dúvida, qual o ponto que deve ser esclarecido. E vamos conversar, vamos dialogar. E se não tiver dúvida, é sinal que a live foi muito boa e eu matei todas as dúvidas. Ou que foi muito ruim, ninguém entendeu nada, né? Mas vamos lá, o Pedro. O Pedro perguntando: o material do seu treinamento possui quais matérias? Todo? O combo é completo, toda a matéria, inclusive fala sobre redação. Mas vamos ter pertinência temática aqui, hein? Vamos falar sobre redação. O Enda falando que ajuda demais todos os dias, obrigado. Breno falando que suas dicas são ótimas, é isso aí, Breno, bora junto. O Felipe pedindo para repetir o tema da prova do CFA 2018. 2018. O ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, na educação infantil. A Paloma aqui está perguntando sobre alguma dica para estruturar um título. Essa pergunta é interessante. O título realmente é algo complicado, é difícil. Então eu aconselho deixar ele por último, porque você vai ter uma visão geral do que você escreveu e o ponto que você está defendendo. Então aquilo te dá um conceito mais amplo do que pode ser abordado no título. Então deixa para o final, e o título interligue ele ali com o tema, para o seu examinador já entender. Não, ele ou ela pegou o tema que eu propus e a redação tem a ver. O Bruno Peixe, grande Bruno Peixe, sugere algum tipo de pergunta do tipo como, onde, para a busca de conteúdo para os dois argumentos principais. Eu gosto mais disso na conclusão, porque você deixa muito claro para o seu examinador do que você está falando, como você propõe aquela intervenção, onde e por quem ela será feita. Então essas perguntas são mais interessantes na conclusão.
Obrigado, João. Ah, aí, Pedro, escreveu, foi tomando nota da live, né? Isso aí, gente. Quem escreveu pegou os bizu. A Joy Nunes falou o seguinte, que é um medo bobo, um medo impossível de se realizar, que é meu medo é vir um tema do qual eu não sei sobre o assunto. É impossível vir um tema no concurso que você não saiba falar nada sobre ele, porque não são temas tão complexos, tão aprofundados, numa abordagem jurídica vertical, de recorte em conceitos complexos, jurídicos, por exemplo. Então você vai saber falar. O que você vai ter que ter? Calma e saber executar. E como você sabe isso? Com treino. Chegando lá, igual eu te falei, 60 pontos praticamente é só estrutura. Saber estruturar o texto. Saber fazer o básico. Então, fica tranquila. Não vai ter nada que você não vai conseguir nem argumentar. Isso é um medo bobo, uma ansiedade que não guarda nexo com a realidade. Ao Diógenes aí, perguntando se em relação à redação você acha que no CFO são mais exigentes. Não necessariamente. Não necessariamente. Não há esse nexo causal assim, que é 100%, né, de falar o CFO é muito mais complexo que o CFSD no quesito redação. Tanto é que é feito pela mesma banca, né? Então não dá para ter uma discrepância tão grande. Então, mas o CFO normalmente tem algumas abordagens jurídicas mais fortes, porque o cara para fazer o CFO, que é o concurso de oficial, ele tem que ser bacharel em direito, portanto, presume-se que ele tem uma bagagem jurídica maior daqueles que fazem o de soldado. O Max falando para responder a sua, eu não vi a sua, não, manda de novo. A Paula perguntando se tem necessidade de retomar o título na conclusão. É para você amarrar, para o seu texto ficar amarradinho. É interessante que você traga elementos que você colocou no título lá na conclusão, porque o examinador vai ver, não, ele interligou todo o texto, todo o seu texto está coeso, está coerente com o todo, entendeu? É interessante, não é uma necessidade. É isso aí, tá falando aqui que se ficar desesperada não sai nada. Não só pra você. Se eu me desesperar, não sai nada pra mim também, entendeu? Pra todo mundo. Então fica tranquilo. Por isso que o ideal é você ler o tema como a primeira coisa que você vai fazer na prova. Porque ao ler o tema, às vezes você vai se deparar com ele e falar, nossa, não sei falar nada sobre esse tema, o que eu vou fazer, meu Jesus Cristo? Não sei o que falar. Aí você vai só ler o tema, os textos orientadores, vai vir para as questões fáceis. O que vai acontecer? Você já vai ir matutando ideias. Seu subconsciente já vai compreender aquele tema e estipular possíveis argumentos a serem materializados na hora da redação. E quando você começa a fazer as questões fáceis, sua autoestima, sua confiança sobe na prova. Então você chega na redação mais tranquila. Essa é uma estratégia que eu considero boa. Perguntando se o coronavírus pode ser uma possível tema para o CFSD, não faço ideia. O pessoal sempre tenta acertar o tema, mas não faço ideia, viu? O pessoal perguntando da live do TAF, depois me envia que eu tenho ela salva, não sei, acho que tá lá no grupo do Telegram. Clica no meu link da bio e já entra no Telegram lá. O Max falou uma questão importante, Max, realmente vou responder ela que você pediu para responder lá. É os parágrafos que trazem informações do tema, né? Aqueles textos orientadores, eu imagino. É válido pegar informação de lá? Sem dúvida alguma. O que não pode é plágio. Você pegar o parágrafo e literalmente transcrevê-lo na sua redação. Não. Você vai pegar ideias. Por exemplo, no texto do petróleo, se eu não me engano, eu peguei informações do texto orientador, porque era necessário que assim fizesse. Porque lá nos textos orientadores que estava falando o modo pelo qual foram feitas as licitações, que as licitações foram mal feitas e, portanto, impediu-se a concorrência e o preço do petróleo foi entregado a preço de banana. Por isso, um tesouro perdido lá que eles colocaram. Então, sem dúvida alguma, isso é relevante.
O João perguntando do grupo do Telegram. Novamente, clica lá no meu link da bio ou me manda um direct, depois da live eu te mando. O Lucas falando sobre o tema bacana, seria o rompimento de barragens no Brasil. Realmente é um tema bastante chocante. Lamentavelmente aconteceu no nosso país. Obrigado, Amanda, que está orientando o pessoal aí. É isso aí, pessoal. Acho que diminuiu bastante o número de perguntas. Vamos ficar por aqui. Obrigado por todo mundo que acompanhou. Estou sempre à disposição do pessoal aí. E vou responder a última pergunta aqui, que é a do Lucas, que perguntou se o último CFSD não teve redação. Pode ter esse ano? Eu respondi lá no início da live, porque eu falei o seguinte: 2014, 2016, 2017 teve redação, 2019 não. Você vai acreditar em uma amostragem ou nos outros 3 anos? Eu prefiro ficar com os outros 3, que esse costuma ser o padrão da banca CRS, que é prova objetiva e dissertativa. Então estude para redação, sem dúvida alguma. Então, muito obrigado a todos vocês. Bora junto, porque juntos somos mais fortes sempre. Não pensa que você vai conquistar o mundo sozinho, não, que isso é praticamente impossível. Espero ter acrescentado. Quem não me seguia, segue aí no Instagram. Os demais, né? Sempre manda pro pessoal aí o meu Instagram. Eu vou tirar uma print aqui da live e vou postar lá no feed. E vou perguntar para vocês qual foi o melhor bizu, o que vocês acharam da live. O pessoal que tá aqui tem a obrigação de ir lá comentar, hein? Um abraço. Só tirar tirar aqui um print, né? Sei lá como é que é. Eu meio que tira print aqui, meu povo. Aí, ó, tava apertando o botão errado. Valeu, galera. Boa noite a todos.